Vamos para os destaques de hoje. Governo divulga calendário de pagamento do PIS 2025. Declarações de Trump sobre faixa de Gaza repercutem no mundo. América e Cruzeiro fazem clássico hoje no Independência. O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Claudemir de Azevedo, explica pra gente como é que fica o tempo nos próximos dias. A presença de uma grande massa de ar quente e seco deixa o tempo estável em grande parte do estado de Minas Gerais. Porém, em virtude exatamente do forte calor, podem ocorrer as chuvas típicas do verão, principalmente nas regiões do Oeste, Sul e Triângulo Mineiro. Em Belo Horizonte e toda a região metropolitana, o tempo fica estável com predomínio de céu claro a parcialmente nublado, porém podem ocorrer chuvas típicas de verão, rápidas e isoladas no final da tarde e à noite. E devido à redução das chuvas, que tivemos aí nos últimos dias, estamos aí com uma condição de amplitude térmica maior, ou seja, a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima se acentuou em virtude justamente da redução das nuvens e das chuvas sobre Belo Horizonte e toda a região metropolitana. Cerca de 170 mil alunos retornaram hoje às salas de aula na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. São estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e das creches parceiras. Este ano, as vagas em tempo integral para educação infantil foram ampliadas em 70% nas escolas estaduais. A volta às aulas está prevista para a próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro, quando cerca de 1.600.000 alunos retornarão a 3.400 escolas da rede estadual de ensino. O governo de Minas anuncia que foram investidos 156 milhões de reais em melhorias nas estruturas escolares e em reparos por causa da temporada chuvosa. O novo boletim de saúde do prefeito Fuad Noman informa que ele segue com tratamento de fisioterapia motora e respiratória no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. O prefeito realizou novos exames que confirmaram a remissão do câncer no sistema linfático, a melhora da infecção pulmonar e da inflamação muscular. Fuad Noman foi internado no dia 3 de janeiro com quadro de pneumonia e precisou da ajuda de aparelhos para respirar. Ainda segundo o boletim médico, o paciente está lúcido e já respira por períodos maiores, sem necessidade de oxigenação pela traqueostomia. Hospitais da Rede SUS retomam amanhã, em Belo Horizonte, as cirurgias eletivas ortopédicas. Quem explica é a repórter Letícia Bessa. Os 7 hospitais municipais de Belo Horizonte, vinculados à rede do Sistema Único de Saúde, devem retomar as cirurgias ortopédicas eletivas, que são aquelas de menor urgência, a partir desta quinta-feira, dia 6. A suspensão temporária do atendimento estava em vigor desde 22 de janeiro, por causa da alta procura por procedimentos de urgência na cidade. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, um ofício de autorização foi enviado aos hospitais da Baleia, das Clínicas, Evangélico, Metropolitano Dr. Célio de Castro, São Francisco, Universitário, das Ciências Médicas e Santa Casa. No momento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são 42 pacientes em busca de um leito ortopédico de urgência na capital. Repórter Letícia Bessa. O governo do estado vai antecipar 165 milhões de reais do Fundo Estadual de Saúde para prefeituras do interior de Minas. A verba corresponde aos meses de janeiro a março e vai ajudar municípios endividados nessa área. A Secretaria Estadual de Saúde confirma a primeira morte por febre amarela em Minas. A vítima é um homem de 21 anos, morador de Bragança Paulista, em São Paulo, que trabalhava em Extrema, no sul do estado. A morte ocorreu no dia 18 de janeiro. Segundo a Prefeitura de Extrema, não há confirmação de outros casos da doença no município. Lembrando que o estado de Minas Gerais está sob alerta do Ministério da Saúde para o risco de aumento da doença, transmitida pela picada de mosquitos.
Falamos ontem no Rede Notícias sobre o balanço de ações da Polícia Militar no centro de Belo Horizonte em 2024. E hoje, quem traz mais detalhes sobre o combate à criminalidade na região é o Major Tiago Augusto, comandante da 6ª Companhia da Polícia Militar. Boa tarde, Major. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar aqui informando e esclarecendo algumas dúvidas e dando o direcionamento que for possível aí para o próximo ano. Major, os números divulgados no balanço são positivos, mas por que persiste essa sensação de insegurança na região central de Belo Horizonte pela população? A gente precisa esclarecer que o trabalho rotineiro e diuturno, né? Essa sensação, ela ocorre por vários fatores. A gente sempre pede e sempre orienta que o cidadão ele tenha essa medida de autoproteção, de cuidado, que ele conte com a Polícia Militar. A gente sabe que não é uma única característica das grandes capitais, alguns problemas de alguns crimes, mas o nosso trabalho de redução dos crimes, principalmente os crimes de furto e os de roubo que ocorrem, visa essa melhoria dessa sensação de segurança. O objetivo é que as pessoas sintam-se seguras, usem o espaço público, principalmente do centro da capital, como é de costume, como é uma tradição do povo mineiro e do cidadão belo-horizontino. Major, chegando o carnaval, nessa época, muitos roubos de celular ocorrem. Tem algum plano para tentar coibir a ação desses criminosos? Olha, a gente sempre atua com planejamento direcionado no carnaval, né? Com operações de grande visibilidade do policiamento. A gente sempre orienta que a autoproteção é muito importante, né? Nós estaremos 24 horas nos blocos, nos eventos de carnaval, cuidando do folião, do turista. Mas é importante também que o folião tome alguns cuidados, né? Evite roupas muito justas, proteja o seu celular, tá? Evite andar com dinheiro, com cartões expostos. E sempre procure um policiamento, sempre procure a Polícia Militar, se for necessário utilizar o telefone, se for necessário alguma orientação. Então, a gente pede essa informação, esse canal de informação para esclarecer. É importante que o folião também tome essas medidas, mas nós estaremos, como sempre estivemos, prontos com as operações em todos os blocos de carnaval na cidade de Belo Horizonte, e principalmente aqui na região central. Major, a gente está começando o ano, né? Muita coisa por vir ainda. O que a Polícia Militar pretende fazer, pretende implementar ainda em 2025 para essa região do centro? E pergunto também para o senhor, as câmeras do Olho Vivo estão funcionando? Estão funcionando. O Olho Vivo, ele é uma ferramenta essencial para o nosso policiamento, essencial para apoiar o policial na ponta da linha, essencial para direcionar os nossos recursos. Em relação à expectativa para 2025, é seguir fazendo aquilo que a gente tem feito, principalmente nos últimos anos. A gente faz um trabalho direcionado de recursos na área central, com o emprego de motocicletas, que é uma resposta rápida para uma abordagem, uma resposta rápida para fazer intervenção policial. A gente utiliza também um acolhimento à pessoa em situação de rua, porque a gente sabe desse público, que ele é um público. Alguns são autores, mas a grande maioria também é vítima. Então, o que a gente atua nessa área central para manter essa melhoria, tanto nos números quanto na sensação de segurança? Nós fazemos operações sistêmicas, em locais bem direcionados e, principalmente, priorizando a retirada de armas brancas desse público em situação de rua. E, além disso, né, dando mais continuidade, a gente utiliza o emprego do policiamento em rotas de patrulhamento, né? Desde o começo do dia até o final da noite, nosso policiamento é lançado em locais específicos, com rotas específicas de patrulhamento. Isso permitiu para a gente essa redução de crimes, isso permitiu para a gente uma melhoria do acolhimento, e eu peço, de fato, um real destaque
a proximidade do policiamento da região do centro com as redes de comerciantes protegidos. Os comerciantes, os moradores nos auxiliam com as informações. As redes dos grupos de moradores e comerciantes é uma ferramenta eficiente e a gente sempre pede para que ela continue e que ela seja sempre uma ferramenta aos nossos olhos, às nossas informações. Obrigado, Major Tiago Augusto, pela sua presença e entrevista aqui no Rede Notícia. Boa tarde. Obrigado, uma boa tarde a todos. A Polícia Civil acredita que nos próximos dias devem surgir mais vítimas do médico Danilo Costa, de 46 anos, preso em Itabira por suspeita de estupro. Ele foi denunciado por uma paciente com câncer de mama. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher procurou o centro de saúde onde o médico trabalhava para atendimento, quando teria sido violentada. De acordo com a filha da vítima, a mãe dela era paciente do médico há muito tempo e passou por exame de corpo de delito. Depois da primeira denúncia, durante as investigações, mais 7 mulheres relataram assédio sexual por parte do médico. A defesa de Danilo Costa nega as acusações e informa que está tomando as medidas necessárias para reverter a prisão do médico. Eu vou te contar agora uma história incrível. Em Brasília, Gustavo Ferreira, de 20 anos, foi preso por engano devido ao atraso de pagamento de pensão alimentícia. O detalhe é que o jovem não tem filhos. Ele ficou detido por mais de 24 horas e só foi liberado depois da audiência de custódia com o auxílio da Defensoria Pública. Tudo começou no estado de São Paulo, quando ele tinha 12 anos e sequer teve o nome mencionado no processo. O Conselho Nacional de Justiça foi acionado para apurar possível fraude no caso e a família de Gustavo vai entrar na justiça contra o Estado. Outro detalhe, o mandado de prisão foi expedido em Igarapé, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. E no próximo bloco, hoje à noite tem o clássico América e Cruzeiro no Independência. E a fala de Donald Trump repercute no mundo. Na abertura da 6ª rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético venceu o Atlético por 1-0 com gol de Hulk. Na sequência da rodada, hoje tem o confronto entre América e Cruzeiro, 10 da noite. Isso é brincadeira, hein? E chegou o dia, Neymar estreia pelo Santos na Vila Belmiro. Quem detalha tudo isso é a repórter Sara Zeferino. Sara, chegou o dia da estreia de Neymar. Boa tarde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Juliana. A todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. Pois é, semana agitada, né? Meio de semana bem agitado para a gente que acompanha o esporte. Começando ontem com o confronto entre Galo e Atlético, abrindo a 6ª rodada do Campeonato Mineiro. E o Atlético se saiu melhor neste confronto. Venceu por 1-0 o passe aí do Gustavo Scarpa, afiadíssimo para o Hulk fazer com a perna que não é tão boa, né? Falar que a perna ruim do Hulk é até brincadeira. E aí o Atlético abriu essa vantagem, segurou e agora é líder. Liderança provisória para o Galo no Grupo A. E agora tem que secar o Betim, que joga na noite desta quarta-feira. Quem também entra em campo hoje é América e Cruzeiro. O clássico mineiro nesta quarta-feira promete grandes emoções. O América em busca da liderança do Grupo B e o Cruzeiro querendo manter a liderança do Grupo C e já encaminhar a classificação para a semifinal. O jogo vai ser tarde, viu? Às 10 horas da noite e claro que a gente vai estar ligadinho. Um pouquinho antes das 10 horas da noite tem um marco também muito importante, viu? A reestreia do Neymar com a camisa do Santos. A expectativa é que o camisa 10 volte a vestir a camisa do Santos e em um momento muito especial, porque o jogo vai ser na Vila Belmiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 9h35 da noite. E é claro que a gente traz toda a repercussão da reestreia do Neymar com a camisa santista amanhã aqui no Rede Notícia. Um abraço para vocês.
Obrigada, Sara. Olha, o governo divulga o calendário de pagamento do PIS 2025. O repórter Newton Lopes tem os detalhes. Os trabalhadores podem consultar, a partir de hoje, se tem direito ao abono salarial PIS/PASEP 2025, referente ao ano base de 2023. O pagamento começa no dia 17 de fevereiro para os beneficiários nascidos em janeiro. Os valores vão ficar liberados para o saque até o encerramento do calendário, em 29 de dezembro de 2025. Ao todo, neste ano, o governo federal vai pagar mais de 30 bilhões de reais para mais de 25 milhões de trabalhadores. O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam durante pelo menos 30 dias em 2023 e receberam até 2 salários mínimos por mês. Tanto trabalhadores da iniciativa privada como servidores públicos vão receber o pagamento de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiário. O banco de recebimento, data e valores, inclusive de anos anteriores, podem ser consultados no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. A NTT divulga cronograma para os 100 primeiros dias de obra na nova 381. O destaque é da repórter Milene Alves. Nesta quinta-feira, dia 6, será dada a largada para a execução do plano de 100 dias da BR-381, no trecho entre a capital mineira, Belo Horizonte, e Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce. O evento está marcado para as 3 da tarde e vai ser realizado em conjunto pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, pelo Ministério dos Transportes e pela concessionária Nova 381, vencedora da licitação. Na ocasião, será apresentado o plano de ação dos primeiros 100 dias, período em que serão colocados em prática os trabalhos iniciais do contrato. As intervenções incluem recuperação do pavimento, roçagem, reparos iniciais em pontes e viadutos, limpeza das pistas e drenagens superficiais, além de serviços de sinalização. A concessão da BR-381 em Minas abrange mais de 300 quilômetros entre Belo Horizonte e Governador Valadares, beneficiando 21 cidades mineiras. O contrato prevê investimentos de cerca de 10 bilhões de reais ao longo de 30 anos. O evento de lançamento deve contar com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, do diretor-geral da ANTT, Rafael Vitali, e do diretor da ANTT, Guilherme Sampaio. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. Olha, o presidente Lula falou hoje de manhã em entrevista a veículos de comunicação de Minas Gerais sobre as obras da BR-381. Vamos ouvir o presidente. Amanhã, o ministro Renan estará com o ministro Alexandre, em Minas Gerais, para anunciar definitivamente o início dessa obra, que já foi contratada por 9 bilhões de reais, para que a gente possa entregar, daqui a alguns anos, essa estrada perfeitamente bem, duplicada, com todas as faixas que for necessário, com todos os viadutos que for necessário, com todos os trevos que for necessário, para que o povo de Minas Gerais aprenda a chamar Rodovia da Vida e esquecer o nome Rodovia da Morte. Ainda na entrevista do presidente Lula hoje de manhã, ele repercutiu as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a intenção de assumir o controle da faixa de Gaza com a retirada da população palestina. Vamos ouvir? Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então, não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza, e vamos recuperar Gaza, e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? Então, é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. Também hoje de manhã, o presidente palestino Mahmoud Abbas rejeitou a ideia apresentada por Donald Trump e afirmou que não vai permitir que os direitos do povo palestino sejam violados. Já o Hamas considerou como racistas as declarações do presidente norte-americano. Em entrevista coletiva realizada ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Donald Trump disse que os Estados Unidos vão assumir a gestão da faixa de Gaza e reconstruir a região, palco de conflito entre Israel e o Hamas. Trump não descartou o envio do exército norte-americano a Gaza
e sugeriu que outros países recebam a população palestina em caso de concretização dos planos de ocupação da terra árabe. A gente vai repercutir o assunto conversando agora ao vivo com o professor doutor em Direito Internacional, Wiliander Salomão, da Universidade de Itaúna. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez. Professor, o que a gente pode considerar desse anúncio do Donald Trump? É bravata? É limpeza étnica? O que a gente pode dizer imediatamente, né? Primeiro momento agora sobre isso. Olha, saudações a vocês. Nesse primeiro momento, esse posicionamento do presidente Trump, no meu ver, ele só agrava o conflito, não é? Ele acirra ainda mais o conflito ali no Oriente Médio. E essa questão toda tem a ver com legitimidade. Quem tem legitimidade para representar o povo palestino e decidir o futuro do povo palestino? Isso é da própria autoridade palestina, desde os acordos de Oslo, né, quando foram fundados em 93 junto com Israel, que definiu que haveria um governo legítimo sobre os palestinos pela autoridade palestina e cabia somente a eles, como legítimos representantes do povo palestino, decidir o futuro. Então, nenhum outro país tem legitimidade perante o direito internacional de decidir de forma unilateral o destino dos palestinos. Então, essa fala do Trump, ela não procede, ela viola o direito internacional. Além do mais, a deportação forçada, a transferência forçada da população de Gaza para outros territórios configura uma das modalidades dos crimes contra a humanidade aí, previstos no artigo 7º do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Então, isso não é possível fazer. Professor, ainda assim, que tipo de reação diante dessa possível invasão? Porque do Trump a gente pode esperar isso. E aí? Olha, essa atitude do Trump, né, de tomar uma iniciativa de ocupar Gaza e ele mesmo decidir o futuro da população, isso vai bater de frente com os aliados do Oriente Médio, né? As nações árabes que apoiam a causa palestina já declararam que não aceitam esse plano. Inclusive a Arábia Saudita, para fazer um futuro acordo com Israel, ele exige a criação do Estado palestino. Então, para os Estados Unidos, com este tom, só vai agravar ainda mais a parceria necessária para os Estados Unidos com essas nações árabes, até mesmo na questão geopolítica dos Estados Unidos ainda, conseguir manter sua influência no Oriente Médio contra os inimigos comuns, como o Irã e os grupos fundamentalistas estabelecidos por eles. Então, para o Trump, para os Estados Unidos, um embate com os aliados árabes, neste momento, por causa dessa determinação sobre Gaza, ela é um complicador para a política externa americana e eu acredito que isso não vai prevalecer pela pressão internacional dos árabes contra o governo americano nesse momento. Obrigado, professor, doutor em Direito Internacional, Wiliander Salomão. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, um abraço a todos. O governo estadual anunciou hoje em Belo Horizonte programa Filhos de Minas. Os detalhes com o repórter Giovanni Rodrigues. O programa Filhos de Minas foi lançado durante um encontro de gestores de saúde de todo o estado, no Minas Centro. O evento é realizado anualmente para alinhar ações entre o governo estadual e as prefeituras mineiras na área da saúde. O programa Filhos de Minas oficialmente começa em maio. A iniciativa é reduzir drasticamente a mortalidade infantil, garantindo que as mães em estado de pobreza terão direito a um kit maternidade, com os cuidados iniciais do seu bebê. Para receber esse kit, essas mães têm que passar pelo processo de pré-natal completo. Todos os municípios vão receber esse kit. Segundo o vice-governador Matheus Simões, o Filhos de Minas será um suporte a mais na saúde. Nós queremos ser padrão mundial no que diz respeito à saúde na primeira infância e é parte importante disso, essa sensibilização. Estamos começando pelas mães em situação de extrema pobreza, porque é exatamente esse grupo mais vulnerável que muitas vezes não percebe de largada a importância do acompanhamento, tendo esse estímulo do cuidado inicial com o bebê, com os kits que vão ser entregues em cada um dos municípios de Minas Gerais, todos os municípios estão atendidos. Isso nós temos certeza vai se transformar rapidamente ao longo dos anos. O vice-governador finalizou a sua apresentação falando que o número de UPAs tem expandido em Minas Gerais
e nenhum leito de hospital será fechado e que vai garantir a vacinação em dia com os vacimóveis. Ele comentou que, quando se fala em saúde, muitos são os desafios e que Minas Gerais é campeã em saúde pública. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigada, Giovanni. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar a sua mensagem ou vídeo. Contribua aqui com o nosso jornal. O WhatsApp você já sabe, 31 99680 2910. Contribua com Rede Notícia. O nosso jornal também está no YouTube, Rede Notícia. Lá você pode rever todo o conteúdo. Até amanhã. Até amanhã.